Jesus suportou todas as rejeições humanas, mas teve uma dor que ele não suportou calado. Quando os irmãos de Jesus ridicularizaram ele, ele suportou calado. Quando seus vizinhos disseram: esse aí não é o filho do José? Fizeram um pouco de Jesus, ele suportou calado. Quando Pôncio Pilatos disse: querem que eu soltem Jesus ou Barrabás? E Jesus foi humilhado ali, e ele suportou calado. As rejeições e abandonos humanas ele suportou, mas a do pai ele não suportou. Ele gritou, ele disse: essa não. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu aguentei o abandono humano, mas o do Senhor eu não aguento não. Cadê o Senhor? Como é que ele disse? Por que me abandonaste? Lamentações de Jeremias capítulo 3, versículo 13 diz o seguinte: atingiu o meu coração com flechas de sua aljava, tornei-me motivo de riso no meio de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me do que significa prosperidade. Por isso digo: meu esplendor já se foi. Repita comigo essa frase: meu esplendor já se foi. Meu Deus. Bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho em silêncio, ou carregue em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o quer ferir, e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, eu quero que você repita esse último versículo. Diga comigo: embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor. Oh Senhor, fala conosco através da sua palavra. Nós viemos aqui para te ouvir, Senhor. Nós viemos aqui, Senhor, para te ver. Nós viemos aqui para te sentir. Então, Senhor, não fala para nós aquilo que nós queremos ouvir, mas fale para nós aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos mostrar, para nos revelar. Então fala, Senhor, fala ao nosso coração. Diga para Deus: Senhor, fala comigo, eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém. Amém, pessoal, por favor preste muita atenção. A gente sempre espera
Deus mudar, operar, fazer um milagre, e a gente tem uma leve ideia de como isso pode acontecer. A gente imagina sempre como é que Deus vai concretizar uma obra na nossa vida. A gente sempre pensa assim: eu acho que Deus vai fazer assim, 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 e Deus vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai fazer desse jeito, daquele jeito. E às vezes, pessoal, nós ficamos um pouco tristes e até mesmo um pouco desapontados com Deus, porque a gente ouve a palavra, ouve promessas maravilhosas, a gente ora, a gente está na igreja, e a esperança que a gente tem é de que aconteça assim, assim. A gente imagina Deus fazendo. Quem está me entendendo, pessoal? Eu imagino Deus fazendo na minha família assim, eu imagino Deus fazendo no meu trabalho assim, eu imagino Deus fazendo na minha saúde assim. Mas às vezes Deus escolhe caminhos para nos abençoar que não é aquele mesmo caminho que a gente imaginou. E aí a gente fica assim, eu não vou falar decepcionado, mas um pouco desapontado. Você espera que Deus faça uma coisa, Ele vai fazer, só que Ele escolheu um outro. Vamos lá, pessoal, pega isso aqui, porque isso aqui vai fazer muito efeito nessa mensagem. Você imaginou Deus fazer de uma forma, tinha esperança para isso, só que Deus fez ou vai fazer não da forma que você imaginou. Ele escolheu um outro meio, um outro caminho, uma outra situação para fazer o que disse que ia fazer, mas não como você imaginou, um outro caminho. E às vezes esse caminho, ou essa forma, chama-se rejeição. A rejeição é um dos sentimentos mais dolorosos no ser humano. Imagina uma criança que foi rejeitada pelo pai, pela mãe, e que foi criado pelo amor, o amor que não teve do pai. Deus então colocou para que um tio, uma avó, criasse você. Você não teve o amor do seu pai ou da sua mãe, Deus preparou alguém para te dar amor, para te dar carinho, coisa que o seu pai e sua mãe não te deu. Mas mesmo assim, a infância ou traumas na vida de uma criatura como essa não são fáceis. Sim ou não, pessoal? Estamos falando sobre rejeição. A dor da rejeição é dolorosa. E o que nós estamos vendo aqui Jeremias falar é o seguinte, lá no verso 18, ele diz assim, ó: por isso digo, está lendo o verso 18? Meu esplendor, olha o que Jeremias está dizendo aqui: meu esplendor já se, está lendo, gente? O meu esplendor já se foi. Vocês não estão lendo não, né? É Jeremias capítulo 3, versículo 18. Oi? Lamentações. Por isso, Lamentações de Jeremias, tá, pessoal? Já que eu estou falando de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias, escrito por Jeremias, tá? O mesmo capítulo que a gente está lendo desde o início. Por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Isso aqui é o profeta que está dizendo. Então veja, não é uma espécie de decepção, mas um desapontamento. Senhor, estou meio desapontado. Imagina o profeta Jeremias dizendo assim: o Senhor me ungiu para ser profeta, mas me jogaram num poço. Estão querendo me calar a força, estão querendo me calar, me forçando a calar. O profeta não tem que ficar calado, o profeta tem que falar. Mas como é que ele vai falar se ele está dentro de um poço? É que pegaram Jeremias e jogaram ele dentro de um poço, jogaram ele lá. E ele vai falar para quem? Não mataram Jeremias, quer dizer, mataram depois, né? E a morte dele foi terrível.
Pegaram Jeremias e colocaram dentro de um poço. Para ele falar para quem? Falar para ninguém. E aí ele está dizendo o seguinte, eu leio de novo. Meu esplendor. O que é o meu esplendor? Minha alegria, minha esperança, minhas motivações, meus sonhos, meus planos. Meu esplendor já se foi. Ou seja, já era. Bem como tudo que eu esperava. Tudo que eu esperava. Imagina você. Eu imaginei Deus fazendo assim. Mas agora eu estou doente. Agora eu estou velho. Agora eu estou sem o meu emprego. Agora eu estou cheio de dívida. O meu esplendor se foi. Eu esperava que Deus restaurasse. Eu esperava que Deus me levantasse. Mas agora que eu perdi tudo, agora que eu perdi a minha família, agora que eu perdi a quem eu amava, gente, a dor da rejeição é cruel. Ele está dizendo agora eu estou me alimentando de fel. Fel é a minha comida. Então a rejeição, pessoal, ela mata aos poucos. Uma pessoa que tem problemas desde a sua infância, por causa de uma rejeição, isso influencia muito na fase adulta. Vocês estão me entendendo, pessoal? Quem está me entendendo? Há pessoas que ela tende a dizer o seguinte: eu tinha um sonho, mas não foi como eu pensei. A minha vida agora é de sofrer. Meu esplendor se foi. Eu agora espero só a morte chegar. Então eu quero que você entenda o seguinte: já ouviu alguém falar assim: por que o Senhor me ama e me permite sofrer? Talvez você já disse isso. Alguém perguntou para mim esses dias: ô bispo, por que Deus nos ama e nos permite sofrer tanto? Eu vou responder para você. Ainda hoje eu vou responder para você. Mas eu quero deixar, não o bispo Márcio falar, mas Deus falar para você hoje aqui. Amém, pessoal? Porque se você está vivendo uma fase ruim, e que tudo que você tem desânimo em tudo, vai começar uma coisa, o desânimo já vai na frente. Tem um plano, tem uma situação que você vai começar, olha, eu vou começar um propósito disso, eu vou estudar, eu vou procurar um negócio para fazer. Já vem o desânimo, e aquele desânimo já vem desde lá atrás. E parece que isso não acaba. Vai acabar sim, em nome de Jesus. Nem toda rejeição mata, nem toda rejeição destrói. Tem rejeição que te abençoa. Tem rejeição que vai te abençoar. Deus vai usar uma situação de sofrimento para te ensinar, para te abençoar. Já estou entregando aqui a palavra. Deus vai permitir situações ruins para ensinar você, para lapidar você, para um plano maior. O problema é que às vezes a gente só sabe murmurar e reclamar da vida, reclamar de tudo, dizer que a vida é uma droga, dizer que não vale nem a pena ir mais à igreja ou buscar a Deus. É essa a estratégia do inimigo todos os dias, porque você já se decepcionou com algo lá atrás, acha que essa decepção ela vai perdurar para o resto da sua vida. Eu repito, nem toda rejeição vai te matar, nem toda rejeição vai te destruir, mas haverá situações em que Deus vai usar a rejeição para te abençoar. E não me leve a mal eu dizer, eu sei o que é isso, porque eu já fui rejeitado. Eu vou fazer agora 43 anos. É uma dor que parece que não acaba. Você sofre calado. Você não sabe o que é ser expulso de casa e dizer, vai embora daqui. Você é duro, pessoal. Só que a rejeição,
que era para acabar com a minha vida, me abençoou. Você está me entendendo? Aquilo que era para matar você, parar você, neutralizar você, é muito ruim. Deus usa aquela situação para dizer assim: eu vou te ensinar, eu vou te capacitar, e você vai vencer isso, e você vai ser feliz, você vai superar isso. Então eu estou dizendo isso para você, que nem Jesus escapou disso. Nem Jesus escapou da rejeição. Então quando você é rejeitado por pessoas, você é rejeitado pelo pai, você é rejeitado pela mãe, você é rejeitado pelo marido, você é rejeitado pela esposa. Quando você é rejeitado por alguém, logo você vai encontrar outro alguém que vai emprestar um ombro para você chorar. Você vai conhecer uma pessoa e a dor que você teve lá atrás, ela é superada, é vencida, porque você conheceu alguém. Você teve um namorado, você casou. E se você sofreu uma dor no relacionamento, você arruma outro namorado. E a vida anda. Escute o que eu estou dizendo. Ser rejeitado por alguém, o tempo vai fazer com que esse sentimento passe, porque logo você vai encontrar um ombro para chorar, alguém para te acolher, para te abraçar. Mas quando a rejeição é divina, meu irmão, quando você ora e Deus não te ouve, quando você faz tudo certo e você tem a expectativa de que Deus iria agir do jeito que você pensou, mas nada está acontecendo. Escute, eu estou dando 2 exemplos. A dor da rejeição humana, ela passa e logo você supera. Mas quando a rejeição é espiritual, o problema está aí, meu irmão. Porque até Jesus orou e o Pai não ouviu ele. Sabe do que eu estou falando, né? Quem sabe o que eu estou falando, gente? Nós estamos no período aí da Semana Santa, e a gente vai falar e vai ver muito sobre isso. Como foi a história de Jesus. A rejeição em nós é um processo de tratamento. A resposta já começa a ser dada aqui. Por que Deus me ama e permite o sofrimento? E se Ele permite que a rejeição, que é algo tão doloroso, que todos nós passamos, eu já passei e não quero passar de novo. Talvez você esteja passando e que acabe logo, e que se você já passou, não repita, porque é muito doloroso. Está comigo, gente? Quem está me entendendo? Isso é uma coisa que todos nós, a gente confia numa pessoa, a pessoa vai lá e trai a gente. A gente confia numa pessoa, a pessoa vai lá, a gente deu a mão para ele, deu a mão para ela, e a gente acha que aquela pessoa vai ser grata. Ela solta a nossa mão e vai embora sem ao menos se despedir. Isso não é uma traição, não? É ou não é? Quer ir para outro lugar? Quer viver outra vida? Vai, mas fale. Seja homem, seja mulher de verdade, de expressar quem você é, mas não dando as costas e saindo como se houvesse uma briga. Isso é muito ruim. Eu já passei por isso muitas vezes. De você ajudar alguém e esse alguém te dá um pé na bunda, que bloqueia você, que não quer conversa com você. E às vezes a gente tem que conviver com isso. É tão ruim, é ou não é, pessoal? É tão ruim, é tão ruim, é tão ruim. Mas logo logo a alegria vem e a gente supera. Não é verdade? Novos amigos vêm e a gente supera. Mas quando o negócio é com Deus,
Ah, meu irmão, quando o negócio é com Deus, aí eu estou respondendo para você que Deus permite essas coisas para que esse processo venha trazer uma lição para nós, esse processo venha nos preparar, esse processo é uma forma de tratamento. Deus vai tratar com você em algumas situações que você não quer, e Deus vai dizer: eu vou tratar com você, eu vou tratar de assuntos que você esqueceu, eu vou tratar de assuntos que doem em você, eu vou tratar em assuntos que você não quer, tem coragem de falar, eu vou tratar de assuntos que você quer esquecer, e Deus disse: não, vamos falar aqui, vamos tratar disso, eu vou mudar isso. Deus vai mudar. Então Deus vai usar a rejeição em algum momento para aperfeiçoar o meu caráter, o seu caráter, a sua vida. A rejeição será uma espécie de instrumento para Deus nos exaltar, para Deus nos abençoar. Eu sei, ninguém quer passar por ela, mas Deus vai usar aquilo para nos abençoar. Está me entendendo, pessoal? Então talvez muita oração, muito jejum, você acha que Deus vai te abençoar. Estou orando, Deus vai me abençoar. A gente espera isso, a gente faz isso. Eu vou subir o monte, eu vou fazer um propósito de jejum, eu vou fazer uma campanha. A gente tem uma esperança de que fazendo a campanha, fazendo oração, fazendo o jejum, subindo ao monte e ser cheio do poder, Deus vai mudar a minha vida. E às vezes a gente faz tudo isso, ora, jejuma, sobe o monte, faz campanha e Deus não muda a nossa vida. Sabe quando é que Deus vai mudar a nossa vida? Às vezes Ele vai usar a rejeição para que a gente passe por aquele processo de silêncio. Está me entendendo, pessoal? A gente orou para Deus abençoar, mas Deus não abençoou. Está vendo aí a rejeição como dói? Essa aqui é a pior. Quando você espera resultados de Deus e esses resultados de Deus não vêm, isso dói a nossa alma. E aí a gente colocou a fé na oração e a bênção não veio. A gente colocou a fé no jejum, a bênção não veio. A gente colocou a fé na campanha e a bênção não veio. A gente fica um pouco desapontado. Fica um pouco desapontado. Como é, Senhor? Eu fiz o voto. Como é, Senhor? E a gente fica querendo saber, a gente fica querendo entender o porquê. E Deus usa uma forma de rejeição. Já não estou falando de rejeição humana, estou falando de uma rejeição espiritual, estou falando de uma rejeição divina, que o próprio Cristo passou por isso, nem Ele foi dispensado. Por que Deus faz isso? Faz isso para moldar a nossa vida. Eu quero dar um texto para você. Abre aí João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. João, capítulo 7, versículo 5, diz que Jesus foi rejeitado. Escute isso. João, capítulo 7, versículo 5 diz: pois nem os seus irmãos criam nele. Está falando aqui de Jesus. Preste atenção, pessoal. Olha a primeira rejeição de Jesus. Eu estou falando de Jesus. Eu não estou falando de Moisés, não. Eu estou falando de Jesus. Eu leio de novo. Nem os seus irmãos criam nele. Nem os irmãos acreditavam nele. Então Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês qualquer tempo é certo. Deixa eu explicar para vocês. Esse texto de Mateus está dizendo: poxa, pessoal, precisa dizer quem é Jesus? Não precisa dizer quem é Jesus. Só que esse mesmo Jesus que nós estamos falando, os irmãos dele, você sabe que Jesus teve vários irmãos. Nem os irmãos dele, os irmãos de Jesus caçoavam de Jesus, dizendo: ei, você operou milagres lá em Jerusalém? Faz esse milagre aqui em Nazaré. Faz aqui. Os irmãos de Jesus disseram: aqueles milagres que você fez lá em Cafarnaum, faz aqui em Nazaré. Eles ficaram caçoando de Jesus, envergonhando Jesus. E Jesus disse para eles: para mim ainda não chegou o tempo certo.
Para vocês, qualquer tempo é certo. O que Jesus quis dizer aqui? Se vocês não acreditam que o meu Pai me enviou, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E você sabe que Jesus não fez nenhum milagre em Nazaré. Nenhum. Jesus não operou nenhum milagre na sua própria terra. E aqui passar pela a incredulidade e o desprezo e a rejeição de quem, pessoal? Dos próprios irmãos rejeitar Jesus, isso foi muito duro. Mas não foi só os irmãos não. Abre agora em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, verso 3. Diz que Jesus vai ser rejeitado pelos seus vizinhos. Capítulo 6 de Marcos, verso 3, diz o seguinte: não, as pessoas disseram: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José? Olha os irmãos de Jesus aí, ó: Tiago, José, Judas, Simão. As pessoas, os vizinhos estavam dizendo: não é esse o filho do carpinteiro, filho de Maria, do José? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: em sua própria terra, entre os seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra, e não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando. Ou seja, Jesus saiu de Nazaré. Jesus saiu de Nazaré. Ele foi desprezado, rejeitado pelos seus irmãos. Preste atenção, pessoal. Pelos irmãos, agora pelos seus vizinhos. E Jesus teve que se retirar dali e passou a percorrer outros povoados para levar a palavra. E aonde Jesus chegava, era aplaudido, era bem recebido. Amém, pessoal? Não tem aqui um negócio que dá uma tristeza? Porque as pessoas falavam assim: ele é o filho do José, do Zé. É ele que está dizendo que faz esses milagres, que é o filho de Deus. Desprezaram. Eles poderiam dizer assim: nossa, isso para nós é um privilégio. O filho de Deus está no nosso meio. O sentimento deveria ser esse, sim ou não? Só que muitas das vezes nós não somos vistos assim, no meio da nossa própria terra, família, vizinhos. Você foi abençoado, você foi escolhido, e ao invés de ter alegria no meio daqueles que estão ao seu redor, eles passam a dizer que esse aí é um mentiroso. Eu sei quem é ele, esse é um mentiroso. Esse dinheiro que ele tem aí, ele só pode estar roubando, só pode estar enganando. Não é assim que falam? Gente que está do nosso lado. Eles não celebram, eles ficam caçoando você. Isso é uma espécie de rejeição. Não dá valor os de casa, mas dá valor os de... Isso é muito ruim. Então, agora vai lá em João, capítulo 1, verso 11. Agora Jesus vai ser rejeitado pela nação. João, capítulo 1, verso 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Está lendo aí, ó? Quando a palavra está dizendo que ele veio para os seus, está querendo dizer que Jesus, ele veio para os judeus, certo? Veio para os seus, veio para os judeus. Mas os seus, o que fizeram? Não creram, não receberam. Mas todo aquele que crê, deu-lhes o poder de serem chamados filhos, ou feitos filhos de Deus. Ou seja, eu,
ou qualquer outro que crê. Jesus foi rejeitado pelos irmãos, Jesus foi rejeitado pelos vizinhos, e agora Jesus está sendo rejeitado pela nação. Você acha que é pouco? Tem mais uma. Eu estou falando de Jesus. Acha pouco? Não, Jesus, abre agora lá em Isaías capítulo 53. Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 3. O profeta Isaías, gente, ele profetizou 700 anos antes de Cristo que ele seria rejeitado. Verso 3 diz o seguinte: foi desprezado. Está lendo aí? Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens, o que os homens faziam? Escondiam o rosto. Ele foi desprezado e nós não tínhamos estima. Ou seja, o profeta Isaías profetizou 700 anos de Cristo que isso iria acontecer, que ele seria humilhado e desprezado, rejeitado, que as pessoas iriam passar por ele e iriam virar o rosto, que as pessoas iriam dizer: esse aí não é de nada. E você sabe que na cruz, muitos soldados, na cruz não, muito antes dele subir na cruz, ainda lá diante de Pôncio Pilatos, ele disse: querem que eu soltem quem? Jesus ou Barrabás? O povo fazia o quê? Rejeitava Jesus. Mate ele, ele não é de nada. Quer dizer, Jesus, como disse o profeta, não tinha estima. Ei, vocês querem que eu soltem Barrabás ou Jesus? E o povo não tinha nenhuma estima por Jesus. Ele foi desprezado. Foi desprezado pelos irmãos, foi desprezado pelos vizinhos, foi desprezado pela nação. E agora, acha pouco? Vai ser desprezado pelo Pai. Mas tudo isso era um processo. Você compreende que o pior sofrimento de rejeição de Jesus não foi pelos irmãos. A pior dor de Jesus de rejeição não foi dos vizinhos. A pior dor do sentimento de rejeição de Jesus não foi pela nação. A pior dor do sentimento de rejeição de Jesus foi o Pai não ouvi-lo. Essa foi a pior. Essa foi a pior. E essa, quem sabe, tem sido a sua pior dor. Porque você já superou a rejeição do seu pai, da sua mãe, amigos, irmãos, relacionamentos, namorados. Você já sofreu uma decepção de alguém que já mentiu, enganou. Você ajudou e essa pessoa foi um traíra diante de você. Essas dores aí você já superou. Mas a pior dor é você orar, jejuar, subir monte, ser cheio do poder, fazer campanha e a tua oração não está sendo. Essa é a pior dor. Então a gente fica meio que um pouco, não decepcionado com Deus, mas um pouco desapontado. A gente quer resposta para tudo. E a gente quer saber: o que é, Senhor? O Senhor está de brincadeira comigo? Eu já orei uma vez assim. O bispo, o senhor orou? Sim, eu sou um ser humano. E eu perguntei para Deus: o que foi, Senhor? Eu estou fazendo tudo certo. Eu estou fazendo o que o Senhor está falando. O Senhor não está me ouvindo, não? E ele continua em silêncio. Aí a gente tenta levar isso, carregar isso, procura entender isso, e aí o Senhor diz: calma, eu tenho um propósito, eu vou fazer o que você falou, o que você pediu,
mas não vai ser do seu jeito. Vou fazer, mas não vai ser como você está falando. Deus vai fazer do jeito dele. E aí, pessoal, nós não somos nem merecedores. E se Deus diz, eu vou fazer do meu jeito, então já estamos no lucro. Quem está me entendendo, pessoal? Você não merece nada, eu não mereço nada. Quem somos diante do Senhor? Míseros pecadores. E nós não estamos no direito de exigi-lo. Como é que ele tem que fazer? Então, o pior sofrimento de Jesus não foi dos irmãos, vizinho, nação. O pior sofrimento de Jesus foi se sentir abandonado pelo Pai. Essa dor é violenta. E infelizmente tem muita gente do teu lado hoje que te amaram como pessoa e hoje dão as costas para você, e você fica assim, nossa, meu Deus. Aí conheceu uma outra pessoa, o tempo passou, curou. Mas aí com Deus, eu, Senhor, meu coração é teu, a minha vida te pertence. Como é que é? E aí eu quero ler para você, para terminar, Mateus capítulo 27, versículo 46. Jesus suportou todas as rejeições humanas, mas teve uma dor que ele não suportou calado. Escute. Quando os irmãos de Jesus ridicularizaram ele, ele suportou calado. Quando seus vizinhos disseram, esse aí não é o filho do José? Fizeram um pouco de Jesus, ele suportou? Vamos lá, gente, suportou? Calado. Quando Pôncio Pilatos disse, querem que eu soltem Jesus ou Barrabás? E Jesus foi humilhado ali, e ele suportou? Calado. As rejeições e abandonos humanas, ele suportou. Mas a do pai ele não suportou. Ele gritou. Ele disse, essa não. Se eu fui traído pelos meus irmãos, vizinhos e pela nação, eu aguento. Mas se é abandonado pelo pai, eu não aguento não. Vamos lá. Capítulo 27, versículo 46. Diz o seguinte. Olha o que Jesus vai dizer. Por volta das 3 horas da tarde, isso era sexta-feira, Jesus fez o que, gente? Vamos lá, pessoal, Jesus fez o que? Vocês não estão lendo não, né? Jesus fez o que? Bradou em alta voz. Ele gritou, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Aqui ele não aguentou calado não. Esse texto está nos ensinando, porque quando alguém pisa na gente, o nosso eu quer revidar, mas a gente como cristão aguenta calado. Não é verdade? É. Como cristão a gente aguenta. Mas quando o pai te abandona, não te responde, estou falando do Pai Celestial, não dá as respostas que você precisa, não tem como você aguentar calado. E Jesus, ele mostrou isso. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu aguentei o abandono humano, mas o do Senhor eu não aguento não. Cadê o Senhor? Como é que ele disse? Meu Deus, ou meu Pai, por que me abandonaste? Aí ele gritou. Aí ele deu um brado dizendo, eu não aguento sem o Senhor. Eu não vou suportar sem o Senhor. Eu não vou aguentar essa rejeição sozinho. Eu preciso do Senhor. Já notou, pessoal, que nós não somos autossuficientes, e nós somos muito carentes de quem, pessoal?
do Senhor, de Deus. Aprenda isso. Você precisa ter isso em mente. Eu sou dependente de Deus. Eu não posso viver sem Ele. Se alguma coisa humana te acontecer, você supera, o tempo cura, você entra em uma outra fase e aquela antiga você esquece. Mas o pai não. A Bíblia diz que o filho pródigo, lá quando ele tinha perdido tudo, ele lembrou ou não lembrou? Ah, lá no meu pai eu tinha vida boa, lá com meu pai estava tudo certo. Quando eu estava lá na casa do meu pai, eu tinha tudo, mas eu joguei tudo fora. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar. Olha o filho pródigo dizendo: mas quando eu voltar, eu vou pedir um emprego, porque eu sei da besteira que eu fiz, eu só quero que ele me dê um emprego. Mas o pai não fez como ele pediu. O pai disse: não, você é meu filho, e vou fazer uma festa, porque você estava perdido e foi achado, você estava morto e reviveu, você é meu filho. Glória a Deus, pessoal. Isso nos alegra. Então eu fiz questão de dizer isso porque somos dependentes. Diga: eu sou dependente. Você é dependente de quem? Do governo? Do seu marido? Da sua esposa? Você os ama, mas depender, eu amo a minha esposa, mas eu não dependo dela. Ela me ama, mas ela não depende de mim. Nós dependemos de quem? Dependência, pessoal. Dependência quer dizer, eu não vivo sem o Senhor. Depender. Aprenda a depender de Deus. Então quando Jesus diz: pai, por que fizeste isso? Por que me abandonaste? Eu aguentei calado a humilhação dos homens, mas a sua não me abandone. Não me abandone. Esta situação de rejeição do pai assustou Jesus. E ele deu um brado, ele gritou: não, eu não aguento. Você aguenta? Você aguenta? Eu não aguento. Moisés falou assim, Deus disse para ele: desce aqui, Moisés, e vai lá, fala para Faraó isso e isso. E ele disse: eu só vou se o Senhor for comigo. Se o Senhor não for comigo, não me deixe nem descer daqui. É assim que tem que ser. Então a pergunta é: por que Deus permite, ô bispo, este sentimento de sofrimento? Por que Deus me ama tanto e vai deixar eu gritar: não me abandone, Senhor? Veja, talvez na sua vida já se faz tempo que você espera, está orando, está jejuando, está fazendo uma campanha, espera uma resposta e só silêncio, e você aguentando, e você levando, e só levando às vezes, ao invés de respostas, pancadas, ao invés de bênção, mais um levante, ao invés de vitória, mais um atraso, e aí você vai levando a vida, mas vai chegar uma hora que você vai chegar no seu limite e você vai explodir, e você vai, explodir que eu digo, uma forma de desabafo. Cadê o Senhor? Como Jesus disse ao Pai, aquilo foi um desabafo. Por que me abandonaste? Gente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão sempre unidos, são um só. Mas ele está dizendo: como é que é? Por que me abandonaste? Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas agora ele diz: não, eu preciso. Por que me abandonaste? Para encerrar, pessoal, Hebreus capítulo 5, nós vamos responder essa pergunta: por que Deus permite sofrimento? Hebreus capítulo 5, verso 7, diz o seguinte, capítulo 5, verso 7 de Hebreus: durante os seus dias de vida na terra,
Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu, olha a resposta aí, ó. Embora sendo filho, sendo o que, gente? Filho. Estão comigo, pessoal? Estão me ouvindo? Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte eterna, salvação para todos os que lhe obedecem. Está aqui a resposta. Então veja que o próprio Cristo, como Deus, desceu da sua glória e se fez homem. Se fez o quê? Vamos lá, pessoal, se fez homem, se fez humano. Então se Jesus se fez humano, sentiu dor de barriga, dor de cabeça, foi humilhado, foi rejeitado, injustiçado. Eu não estou falando aqui o Cristo Deus, eu estou falando aqui o Cristo homem. O Cristo homem foi humilhado, o Cristo homem padeceu, o Cristo homem sentiu dores, sangrou. O Cristo homem foi provado. Eu vou ler de novo, talvez você não entendeu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Embora sendo filho, ou embora sendo homem, ele aprendeu a obedecer. E por meio daquilo que? Do sofrimento. Por meio daquilo, o sofrimento, ele aprendeu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte, oh glória. Está vendo aqui, ó? Ele foi aperfeiçoado. Acabou o sofrimento, não acabou? E agora ele foi aperfeiçoado e tornou-se uma fonte de eterna salvação para todos os que o obedecem. Então Deus sempre teve um plano. Deus sempre teve um projeto. E no seu projeto estava a nossa rejeição. Aqui para nós. Se rejeitaram Jesus, que dirá nós? Bateram em Jesus, humilharam Jesus, que dirá nós? Mas a palavra está dizendo aqui, naquela expressão que a gente sempre quer a resposta: por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque era necessário passar pela dor, para que a dor o ensinasse. E diz a Bíblia que o Cristo como homem, não o Cristo como Deus, o Cristo como, porque o Cristo, quem estava aqui na terra era o Cristo homem, certo? E como homem sofreu, e como homem suportou, obedeceu, foi até o fim, se tornando dependente do Pai. E quando suportou, aprendeu, foi aperfeiçoado e tornou-se uma fonte eterna de salvação. Então o autor de Hebreus, ele diz que Cristo precisava passar por aquilo. E se nós enfrentamos hoje dores e rejeição, nós estamos aprendendo. Estamos aprendendo. A cada dia a gente aprende, sim ou não, pessoal? Então esse processo fez Cristo, homem, ser aperfeiçoado por Deus no sofrimento. E a desconexão de Cristo com o Pai foi o que mais lhe doeu. Quando ele clamou, ainda lá no jardim de Getsemane, ele orou que suou sangue. E não houve resposta daquela oração. Aquilo doeu mais do que as rejeições humanas. Mas a resposta veio por suportar o sofrimento. Deus o aprovou. Amém, pessoal? Então quando Deus nos leva ao momento de rejeição, Ele quer produzir em nós a mesma coisa que produziu no seu Filho: crescimento. Hoje Jesus não está pendurado numa cruz.
Hoje, Jesus não está mais sentado num jumentinho. Hoje, Jesus está assentado no trono de glória. Houve um crescimento. E o crescimento se deu por meio da obediência. Está me entendendo? Então você só vai chegar lá, você só vai assentar-se ao trono, se você perseverar, suportar, aprender. E este sofrimento vai te produzir crescimento. A rejeição que eu sofri, humana, era para me destruir. Era para mim ser um drogado hoje. Era para mim ser, porque o que foi profetizado para mim foi isso. Eu ser um vagabundo. E se eu fosse me deixar levar por essa profecia, eu não estaria pregando hoje aqui para vocês. Talvez preso ou morto. Está me entendendo? Mas a minha rejeição me fez crescer. Glória a Deus, pessoal. E eu quero que você entenda dessa forma. Há momentos em que você vai orar e Deus não vai ouvir, Ele ouve, mas não vai responder na hora ou daquele jeito, para que haja nesse processo crescimento, aprovado, moldar teu caráter. Mas vai chegar um dia que Deus vai dizer: acabou, senta aqui comigo, chegou a tua hora. Amém, pessoal? E é muito melhor ver da visão de cima para baixo do que de baixo para cima. E Deus vai elevar você assim como fez com Cristo. O autor de Hebreus está dizendo, como o Pai fez com Cristo, na espécie de crescimento, pode acontecer com você. E se você está ouvindo essa palavra e diz assim: ô bispo, o senhor me desculpe, mas isso não entra na minha cabeça. Deus é Pai e eu vou crescer no amor de Cristo. Eu vou crescer na bondade de Cristo. Amém, meu irmão? Se você tem, se assim essa sua fé, amém. Mas você saiba que você é humano. E no dia que você passar sofrimentos, você vai se apegar a quem? Você vai se apegar a quem? Você vai tocar o berrão. Por que, Senhor? E se você tivesse então aprendido a respeitar o processo, você ia entender: não, eu sempre serei dependente do Senhor. Eu sempre serei dependente. Diga: eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. Quanto mais você é rejeitado, mais você se torna dependente de Deus. E é essa frase que eu quero que você leve para casa. Torne-se dependente de Deus. Dependente de Deus. Torne-se dependente de Deus. Torne-se dependente. Na vida você será rejeitado, mas torne-se dependente de... Pronto. Se você se tornar dependente de Deus, vai terminar tudo bem. Diga: eu creio nessa palavra. Fica de pé e glorifica Jesus bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.